cada criança desse estado, até os 7 anos de idade, seja alfabetizada. Mesmo entendendo que essa é uma atribuição municipal, é do município que faz o ensino básico. Nós criamos um programa que vai ajudar os municípios a realizar esse grande sonho, que é ter todos os alunos alfabetizados na idade certa. Fora todos os outros programas que estão em andamento no estado. Do Se Liga no Enem, do programa Conexão Mundo. O Desafio Nota 1000. O Desafio Nota 1000. Programas que nós estamos implantando com a qualidade de uma farda diferenciada, que tem feito um sucesso muito grande entre os estudantes. Ou seja, fazer educação é ter esse olhar múltiplo sobre as diversas etapas que compõem a educação. Obras. São mais de 80 obras que nós estamos fazendo agora, já concluídas, em termos de ginásios, laboratórios, etc. Levar equipamentos, como nós levamos agora. Nós fomos até Juazeirinho, entregamos uma escola belíssima, dotada de todos os laboratórios, química, física, matemática, e com todos os insumos. Então é isso que tem que ser feito pela educação e é isso que nós vamos continuar fazendo. A nossa conversa continua amanhã. Um abraço, governador. Um abraço, até amanhã. Conversa com o governador. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, 12:06. Confirmando em João Pessoa, a capital mais verde do Brasil. São 12:06. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é quinta-feira, o dia é 3 de agosto, o ano é 2023. O programa F5 já está no ar e a partir de agora você confere aqui os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Conforme antecipado ontem aqui no F5, PBGás reduz o preço do gás natural veicular aqui na Paraíba em quase 5%. E em comemoração aos 438 anos da capital paraibana, o governo do estado entrega amanhã o Centro Integrado de Comando e Controle aqui em Mangabeira, uma praça com um campo de futebol e outros equipamentos em Cruz das Armas, além de outras obras na capital paraibana. Governador João Azevedo escolhe o mais votado na lista tríplice e reconduz Antônio Hortêncio ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. E a Justiça suspende pena
e o ex-candidato a deputado federal pelo PL, Caio da Federal, já pode retornar aos quadros da PF. Um fato lamentável. Psicopedagoga denuncia caso de racismo sofrido em lojas de artigos infantis no Manaíra Shopping, aqui em João Pessoa. E na terra de Luciano Alves de Melo, ex-funcionário troca a senha de redes sociais de empresa e é preso por perder R$20 mil para devolver o acesso às contas. Eu estou falando da cidade de Santa Rita e o personagem que eu me referi é Luciano Coxinha. E o moído continua. Senado decide recorrer da decisão do STF que condiciona pagamento do piso da enfermagem a acordo coletivo entre patrões e trabalhadores. E após muita polêmica, ex-advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Cristiano Zanin, toma posse no cargo de ministro do STF na tarde desta quinta-feira. E tem a entrevista F5, sim senhor. Hoje vamos receber o deputado estadual pelo Partido Republicanos, Wilson Filho. E com ele iremos falar sobre o seu retorno às atividades parlamentares após licença médica e também as articulações do Republicanos para 2024, além de outros assuntos palpitantes. E não saia de casa sem saber. E a Mega Sena acumula e próximo prêmio está estimado na bagatela de R$60 milhões. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, de Fábio Bernardo e Petrônio Torres. A reportagem é de Fábio Augusto. Produção de Juliana Carneiro. E edição de Cosme Lira. Sonoplastia e edição de imagens do DJ Luciano Coxinha. Você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pelo 89.3, Rádio Pop FM. Em Soledade e região, pela Rádio Caruá FM 90.1. Na cidade de Oliveiros, pela Oliveiros FM 87.9. E em São Vicente do Seridó, pela Rádio São Vicente 104 FM. No Sertão, pelas rádios Opção em Pombal 104 FM e Angelina, cidade de Souza 102.3. Você confere ainda pelas rádios Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Você também acompanha o F5 pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram, no Twitter também. É só procurar F5 Online. O que é que nós acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM, conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas, Fábio Augusto, Petrônio Torres, Fábio Bernardo. 12h13. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Demorei por causa de ti, do Jay Coxinha. Não, foi por causa de ti, não. Foi um... Terminou a afinação aqui,
Conversa com o Governador entrou um pouco mais tarde, mas já estamos por cá, viu, DJ Coxa? Já estamos por cá, juntos e misturados, para comandarmos mais uma edição do programa F5, que promete muita coisa para hoje. Coxa, você tem um vídeo aí da Alice Fidelis, a psicopedagoga. Esse nome tá de psicopedagoga, Alice Fidelis. Vou mandar pra você aqui o link. Tem matéria em vários cantos, mas vou te mandar aqui pra cá um link que está no site Paraibajá. Rapaz, mais um ato de descriminalização, aliás, de racismo verificado ontem na cidade de João Pessoa. Muita gente tem acompanhado o caso de Alice nas redes sociais e ela foi, Coxa, ao Manaíra Shopping e se dirigiu, Petrônio, àquela loja Rehap, que vende produtos infantis. Isso, brinquedos, jogos. Caríssimos, por sinal. Ela é psicopedagoga. Sim. Quer dizer que ela trabalha com crianças. Isso. Pelo fato de ela trabalhar... Ela é psicóloga de crianças. De crianças. Por trabalhar com crianças, ela precisa se atualizar frequentemente, comprando, adquirindo produtos infantis, sobretudo jogos que ajudam no trabalho de desenvolvimento das crianças. Portanto, Alice Fidelis, que é uma mulher negra, foi às redes sociais e o assunto tem repercutido muito, não só na imprensa como também nas redes sociais. Ela diz que ao ir à loja Rehap, que segundo ela vai com frequência, uma das vendedoras a abordou e exigiu que ela abrisse a sua bolsa ao sair da loja cercada por seguranças. Ela disse a Alice Fidelis, no vídeo que ela compartilhou nas redes sociais e que, repito, viralizou, sobretudo ontem à noite, ela disse que no momento meio que não entendeu o que aconteceu. Ao chegar em casa, ao refletir, ela acabou decidindo gravar o vídeo. E o pior, segundo a Alice, e a gente tá baixando o vídeo aí, Luciano Coxinha, mil perdão por não ter pedido para você fazer isso ontem. Antes, a Alice disse que o pior foi a desculpa da direção da loja, querendo insinuar que ela estaria mentindo, um fato extremamente preocupante em tempos de hoje, onde há toda uma luta contra a discriminação racial. Enfim, um fato extremamente lamentável que aconteceu ontem no Manaíra Shopping, na loja Rehap, que é uma loja extremamente conhecida em João Pessoa. Quem tem filhos, quem tem netos, quem tem sobrinhos, muita gente vai lá para levar, para comprar presente para os seus filhos. Ontem também tivemos, enquanto Coxinha está baixando o vídeo, ontem tivemos também um prosseguimento no Supremo Tribunal Federal de uma ação que pode acabar de uma vez por todas no Brasil com a descriminalização do porte de maconha. O placar está 4-0 após o voto do ministro Alexandre de Moraes. Muita gente querendo enxergar com essa possibilidade, com a decisão do Supremo, a abertura para a liberação do uso de maconha no nosso país. Será? Não há um exagero de muita gente, sobretudo parlamentares, políticos mais conservadores? O que o Supremo Tribunal Federal está votando é a liberação da maconha
ou a descriminalização do porte dela? Parece algo que anda Parecidos. muito junto, mas há uma certa diferença e a gente vai ter que discutir isso já já. Antes, Pepa, Fábio Augusto, me deem licença, já parabenizar a Coxinha que agiu rápido. Vamos ouvir aí o depoimento que disse ontem Alice Fidelis nesse desabafo que fez nas redes sociais. Solta aí, DJ Coxa. Olá, postei, né, no meu Instagram um fato que aconteceu comigo ontem no Shopping Manaíra, por volta de 12h50. Como todos sabem, né, faço atendimento terapêutico e fui na loja de rap para comprar um jogo lá. Entrei na loja, acho que passei mais ou menos meia hora na loja, né, olhando os brinquedos. Quando eu adentrei no estabelecimento, a vendedora vinha, né, direcionando do caixa para deixar um brinquedo na prateleira e falou comigo, né, bom dia, posso ajudar? Mas meio que na correria, eu disse, não, só tô dando uma olhada, e fui olhar os jogos no estabelecimento. Quando eu estava saindo do estabelecimento, ela fez, moça, olhei pra trás, né? Eu achava que era alguma coisa que eu tinha esquecido, alguma coisa do tipo. E ela pediu pra mim o encontro dela na porta da loja. Quando eu chego na porta da loja, ela me pede pra mim abrir a bolsa. Eu, na minha inocência, abri a bolsa. Ela passou um segundo olhando dentro da minha bolsa. E isso, quando eu tava me aproximando dela, chegou 2 seguranças do shopping. De terno, né? Então, ela pediu pra mim abrir a bolsa, olhou, aí fez. E esse jogo? Esse jogo aqui, você comprou agora? Eu disse, não comprei agora. Eu comprei em outro momento, em outra loja. Aí ela foi e disse, pode fechar a bolsa, né? Só que naquele momento eu não tive reação de nada. As pessoas que passavam no momento, tipo, olhavam com olhar de julgamento. E eu não tive reação pra nada. Aí segui pro meu próximo atendimento. Quando foi à noite, fui postei um vídeo, eu cheguei em casa, né? Na minha rede social. Pessoal, aí fui e marquei a loja. Eu fiquei muito constrangida no posicionamento da loja e até da própria vendedora, que não chegou em mim pra dizer, moça, desculpa, teve um mal entendido, nada. Ela não falou nada, só mandou fechar a bolsa e eu saí. Então, a loja mandou uma mensagem pra mim, dizendo que aquele fato não tinha ocorrido na loja, que em nenhum momento eu tinha entrado na loja, né? Então, eu fiquei muito constrangida, de verdade, porque eu não entendi o fato dela me abordar daquela forma, né? Então, eu peço que as autoridades me ajudem bastante, porque não vai ficar assim, que outras pessoas não possam passar por isso também. DJ Coxa, esse é o relato da Alice Fidelis, a psicopedagoga Pepa, que passou por esse perrengue lá na ReHap. Quem tem que definir essa parada? Tem que a polícia entrar, Ministério Público? Claro. Boa tarde, Pepinho. Agora ela teria que formalizar logo, teria que ir na delegacia. Imagens deve ter dentro da loja, né? Com certeza. Imagens deve ter dentro da loja. E do shopping também, né? Todos os corredores do shopping tem. No mínimo pega a entrada da ReHap lá. E imagens é o que não vão faltar. Agora, só uma dúvida, né? Será que foi por causa da cor mesmo? Ela atribui a ser negra por isso? Ela estava lá, olhando a loja. A vendedora falou. Na hora que ela vai sair, abra sua bolsa. Ela disse que quando abriu a bolsa tinha um outro joguinho lá. Só que o joguinho que ela já tinha comprado, inclusive, em outra loja que ela usa no trabalho dela. Depois chegam seguranças. Foi por quê? E por que não perguntou? Porque ela deveria ter perguntado, abre por quê?
Estão Ela duvidando de disse que alguma ficou coisa? sem... O relato dela ela disse O famoso que ficou... destreinado. Eu disse que na hora deu uma... Sem reação. Ficou sem reação. Era para ter ido à gerência do shopping, era para ter ido a uma delegacia. Era pra ter feito um carnaval lá dentro, meu amigo. Eu teria feito um carnaval lá dentro. É porque você é barraqueiro, Fábio. Barraqueiro não. Tem gente Se que não é justo, se eu barraqueiro. tô certo, ninguém vai estar querendo me discriminar, ou porque eu sou preto, porque eu sou branco, porque eu sou amarelo, verde, rosa, não importa Você não. tá bem amigo. vestido, mal Se eu tô vestido? bem vestido, mal vestido, não. Se eu tô certo, eu tô certo. Era pra ter feito zoada mesmo lá dentro. Que uma loja tá parando um cliente por conta de cor? Não, né? Não é por aí não, velho. Mas assim, antes tarde do que nunca, né? Há tempo hábil ainda. Há tempo hábil ainda. Há tempo hábil, então, que ela vá a uma delegacia, que ela constitua um advogado e bote quente. Danos morais, tanto para a vendedora, para os seguranças e para a loja. Bota pra torar! Exatamente, Luciano, bota pra torar. Essa questão de segurança chegar, isso é questão porque a própria vendedora chamou, isso é praxe, né? Se eu acho, né? Se eu, como vendedor, se eu tô desconfiando que Petrônio tá levando um produto da minha loja aqui, o que é que eu vou chamar? Vou chamar os segurança. Se eu acho que isso é praxe. Segurança tem nada a ver com isso, não. Segurança foram lá porque foram chamados, né? Pra dar aquela segurança ali. Agora, se aí vai pra cima do vendedor. Se eu tô errado de estar desconfiando de Petrônio venha pra cima. Mas vamos ser honestos aqui. Vamos ser honestos aqui que isso é corriqueiro, né? Infelizmente isso existe, né? Se chega Petrônio, se chega tu que é branquinho, tranquilo numa loja dessa, se chega uma pessoa mais escura, já se há uma certa desconfiança. Infelizmente existe isso, sobretudo nesses lugares mais tidos como mais de elite. Porque é como você falou, eu já tive nessa loja, algumas vezes já comprei, outras vezes saí lá correndo de comprar coisas para Fábio Neto. Porque é para quem tem muita grana para comprar aqui. É o olho da cara. O olho da cara. Re-rap. Nada de feliz ali. Rap é feliz. Re-rap tem que se pronunciar. E eu confesso, estou com o Fábio Augusto. Eu acho que a Alice Fidelis tem que levar isso às últimas consequências. Tem câmeras. E se for o caso, meu irmão, tem que pedir uma indenização. Se for o caso, não tem que pedir, Fábio. É isso que eu tô dizendo. Tem que pedir indenização. Se tiver como provar tudo direitinho, tem que pedir uma indenização. E a loja tem que vir a público pedir desculpas, se possível, punir. Não estou nem pedindo para admitir, mas punir a vendedora que teria feito esse tipo de atitude. São 12 horas e 26 minutos. O que foi que acharam da votação do Supremo Tribunal Federal, placar 4-0, pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal? O Supremo está no caminho certo, está abrindo uma brecha para o liberou geral, há muita hipocrisia. Rapaz, é um tema tão delicado, é um tema tão melindroso. Eu estava lendo aqui no G1 que diz o seguinte: a Corte está discutindo a descriminalização da conduta de ter consigo drogas para consumo individual e próprio. Não há legalização das substâncias. É uma coisa ambígua, né? Vai entender. Tu pode, mas não pode. Vamos lá. Isso significa que o debate envolve saber se é possível punir como crime a atitude de ter o entorpecente consigo para uso pessoal, não uma autorização para o uso por lei ou permissão para a venda dos produtos. Vender não pode, isso aí seria contrabando. Tráfico, pô. Tráfico. Não é verdade? Mas se está legalizando o consumo, tu vai consumir aonde? Não é que está legalizando. O que está dizendo é o seguinte, com outras palavras. Dizer, Fábio Augusto, se tu for pego com uma quantidade pequena, e aí o Supremo pede, um dos ministros disse, até 60 gramas, outro diz não. O Congresso 60 gramas de maconha é muita quantidade boa, um dos ministros. Mas outros dizem, não, o Congresso tem que encontrar, tem que dizer qual é a quantidade que é possível. Tá aberto. Ontem foi preso um cara, inclusive, eu vi hoje pela manhã no Bom Dia Brasil, eu não lembro o estado, mas enfim, ele tinha um quintal dele, parecia a mata do buraquinho. Não, foi o cara do Guarujá, pô. O cara foi eu não sei, não lembro o estado. Lá no Guarujá, inclusive roqueiro. Ele disse que era para uso. Ele disse que é para uso medicinal. Mas... E tinha prescrição médica. Mas tinha mais de 50 pés. Isso aí. A polícia acredita que ele foi lá no Guarujá, lá em Santos, na Baixada Santista. Mas o fato é o seguinte... Deixa eu só concluir o que diz aqui o G1.
segundo os ministros, o Congresso tem que definir. E a parada não está resolvida, não. São 11 Não, tem que colocar muito. Está 4-0. E tem que colocar o preto no branco, meu amigo. Tem que escrever bem direitinho lá. Tem que fazer uma descrição bem bacana para não dar margem para erro. Mas quem tem pra que não fazer dar isso é o Congresso. Não é o que eu estou dizendo, mas o próprio Congresso já reza sobre isso. Em 2006, a lei de drogas, aprovada pelo Congresso, permitiu a chamada despenalização do porte de drogas para consumo próprio. Isso. O que quer dizer a despenalização? É uma espécie de substituição de pena, ou seja, a conduta não é punida com prisão, mas sim com outras sanções, como advertência, prestação de serviços à comunidade, medidas educativas e comparecimento a programas ou cursos, punições nesse sentido. Ou seja, meu amigo, o Congresso está julgando algo meio que Não, abstrato. o Supremo. Aliás, perdão, o Supremo Não, mas está o Supremo julgando. tá julgando, é preciso dizer que tem muita gente... Lá vem o Supremo se metendo... Esse julgamento começou há 8 anos atrás, porque isso chegou ao Supremo. Exato. E na época E tem quase 8 mil parado. processos. É. E tem quase 8 mil processos no Supremo. É isso que por conta e disso. parou. E o Supremo está julgando esse processo de 8 anos atrás, que agora foi retomado e o placar está 4-0 com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Agora, Para você ter uma ideia, em 2015, Teori Zavascki pediu visto. Pronto. Teori se aposentou, sobrou para Xandão Moraes, que é o substituto. E teve que dar o voto dele. Teori Zavascki morreu, perdão. Morreu Mas no acidente de avião. E sobrou para Xandão. Pois é. E teve Xandão agora que... Xandão Votou. favorável. Para dizer o seguinte, o que é que Xandão tá dizendo? A gente tem... O que é que o Supremo está dizendo? A gente tem que dividir o que é para uso, o consumo, e o que é para a venda, o porte. Aí o Supremo está querendo dizer assim, agora o Congresso tem que dizer qual é a quantidade. Fábio acabou de dizer, 60 gramas é muita maconha. Sei, nunca fumei, né? Eu não sei nem mensurar quanto é. 60 gramas. Eu não estou dizendo que você... Estou dizendo que eu não tenho. A gente está falando de... Não, mas eu já vi. Eu já vi a quantidade. Eu já vi os pacotinhos que vendem 50 gramas. Não, mas realmente... É uma quantidade grande, Seu assim. cordão assim. quantas gramas aí? Não sei. É por quanto deve ser por quantidade. O cara chega perto, dá 100 gramas de queijo de manteiga. 100 gramas. Quanto é que é um cigarro normal? Deixa eu ver aqui o peso de um cigarro normal. Assim, aqui. a questão não é essa. A questão é o seguinte. É um passo que o Brasil está dando para, de fato, legalizar, autorizar, como acontece, por exemplo, no Uruguai? Fábio, na minha opinião é o seguinte, eu acho que a gente deveria chamar até um profissional da área para poder vir e tirar essas dúvidas também. Eu acho que a minha dúvida, a de Petrônio, a sua, é uma mesa jurista, um jurista e um policial mesmo. Porque, Petrônio, a única coisa, Fábio Augusto, que fica na minha mente é o seguinte. Onde se compra a maconha? Com traficante. A partir do momento que a Suprema... Eu posso estar falando uma besteira também no mundo aqui. É proibido comercializar. A partir do momento que o STF julga que Petrônio pode utilizar tanta quantidade de maconha, pode portar tanta quantidade de maconha... E plantar em casa. Mas parece que eles tentam até limitar 6 pés, alguma coisa assim. Algumas coisas estão saindo do julgamento do Supremo. Mas se eu não planto, eu vou comprar a quem? Ao traficante. Tráfico é crime. Eu estaria praticando um crime? Não, mas eu acho que ele vai poder... Olha quantas dúvidas. Eu acho que caberá ao poder público fornecer. É isso que eu tô... Por Vai exemplo, liberar... Abrace aqui em João Pessoa, que é respeitado em todo o país, desenvolve um trabalho belíssimo com óleo extraído da maconha, com cannabis. Eles pegaram de onde? Eles plantam de forma artificial, né? Mas é para uso medicinal, né? Não, meu irmão, eu tô dizendo... Eles pegaram com quem? Com quem? Não é que todo mundo sabe que é para uso medicinal, mas eles adquiriram de quem? Eu acho que é com o poder público. Essa coisa, se eu for pego aqui com 60 gramas de maconha, aí não é crime mais. E aí, vai me acontecer o quê? Não é que não seja crime. Você não é mais crime, né? Pelo andar da carruagem. Mas você vai sofrer sanções. E sanções? Pode, sim. Você tem que pagar... É lei do Congresso, meu irmão. Você não vai pra cadeia, você não vai se misturar com os bandidos. Pronto, eu vou pagar um serviço social. Vai lavar banheiro de uma escola. Calma.
não está definido. Volto a dizer. Não, você quer aprovado pelo Congresso. Calma. Calma. Não, eu tô dizendo, a parada no STF ainda está em julgamento, está 4-0. Pode mudar. Pra mim já vai passar. Não, por quê? Pode mudar. A gente já viu Acho difícil passar. E aqui, tem ministro que propõe que o Congresso tem que se debruçar. Mais 2 votos, acabou a brincadeira. Eu também acho que isso é mais pro Congresso que o STF. Mas o STF está definindo uma questão que ele foi fustigado. Exatamente, tem 8 mil processos quase lá, meu irmão. Foi fustigado. Como é? Descriminalizar, ele tem que se manifestar. Acho que vão empurrar com a barriga de novo. Bota mais 8 anos pra frente. A minha única preocupação é essa. Eu posso. 50 gramas, 30 gramas, eu vou comprar quem? Eu vou estar cometendo crime. Eu não vou estar cometendo crime, porque eu vou estar alimentando o tráfico. O caso do o roqueiro aí, ele foi prescrito pra quem? Hein? Foi prescrito pra que a maconha? Não sei, eu vi rapidamente que ele foi preso, ele inclusive foi campeão pan-americano de ginástica olímpica. Diz que tem um vídeo aí, né? Ele foi preso, a polícia chegou e tal, a polícia sustenta que ele é um grande Eu tava só ouvindo a reportagem. Eu tava ouvindo a reportagem. Ele disse que era café da manhã. Ele disse que é prescrito. Não é prescrito. Tem mais de 50 de fato é prescrito. Que é isso aí, Luciano Alves de Mello? E a galera da Mancha Azul vai debochando. Cabeça de gelo, meu amigo. É um assunto polêmico, né? Demais, amigo. Você é doido, amigo. É um assunto Tô vendo a hora, gosto de dizer aqui, aí já pensou um vape de maconha? Rapaz, a minha única... Naguilê, né? O negócio daquele que fica... É louco, meu irmão. A minha única dúvida Eu acho que vão liberar daqui uns dias. Só quem pode fazer isso é o Congresso, né? A minha única dúvida é essa. O cara tá... Não é crime, não vai ser preso, mas compra quem? Você tá vendo no Uruguai, gente, aqui não tô defendendo e não estou condenando. No Uruguai o cara compra na farmácia, né? Na farmácia tem e o governo recolhe impostos. Recolhe impostos. E a violência lá, meu irmão, regrediu. É um assunto. Então é um bom passo, né? Fazer isso aqui, né? Não. Inclusive para acabar o tráfico de drogas. Eu acho que a gente não pode. Não, porque não só tem droga, só tem maconha. Não só tem maconha. E aqui cocaína, heroína, rachixe, crack. Sim, mas eu acho que liberando a maconha, esses outros vão ficar eu acho o seguinte, que esse é um debate que não pode ser um debate ideológico. Esse é um debate que tem que ser com base na ciência. Exatamente. Inclusive fazendo comparações. Lá no Uruguai, como é que ficou? É melhor? É ruim? Ouvindo especialistas, eu não tenho nenhuma definição. Agora lembre-se, a realidade do Uruguai é diferente da nossa, viu? Sei. Como assim? Diferente. Em que sentido? Em tudo. Não, mas então assim, mais o tráfico no Uruguai não existe tanto como existe aqui, amigo. Mas você tem dados científicos? Tem dados científicos não. A gente já tem informação. Qual o país que mais combate tráfico de drogas no mundo? Estados Unidos? Estados Unidos da América. Tu sabe que lá tem estado que é liberado o consumo de maconha, como tem outro estado que se tu for pego com 1 grama tu é preso. Os Estados Unidos é um negócio bem diferente, né? Cada estado pode... Tem sua legislação própria. É a mesma coisa de dizer lá nos Estados Unidos a venda da arma é liberada e a gente tem comparação com a Europa, por exemplo, estamos falando de país do primeiro mundo, você tem um índice de violência, de homicídios nos Estados Unidos muito acima da Europa, por exemplo. Né? E nos Estados Unidos é um país, e lá está liberada a venda de armas. Holanda, por exemplo, um dos países mais civilizados do mundo. Pois é. Lá é liberado. O consumo lá, por exemplo, é liberado em ambientes fechados. Você não pode fumar no meio da rua. Mas em bares, por exemplo, é de bolo. Bares que são voltados para isso, né? Tem bar voltado para isso. Quase todos você pode fumar lá. É moído, amigo. Fabão, estive em Los Angeles, professor Humberto Júnior, estive em Los Angeles recentemente, inclusive a gente comentou aqui, ele estava escutando o programa de lá. Exato. E lá o povo anda na rua fumando maconha igual a cigarro normal. É polêmico o assunto. Agora o Congresso... Entendeu? Se o STF está dizendo que pode, tá aqui, ok. Eu vou comprar quem? Em vez de eu comprar o traficante, não é melhor, sei lá, vender numa farmácia? O Estado recolher imposto? Tira o poder do tráfico? Pois usa uma espécie de como fosse um tarja preta.
né? Tarja preta da vida. Meu amigo, o Brasil, assim como o mundo, e aí eu não tenho dúvida que mais cedo ou mais tarde os países vão ceder, melhor dizendo, à liberação do uso recreativo da maconha. É questão de tempo. Assim como nos anos de 1950, cigarro normal de tabaco, de nicotina, era crime vender, maconha é questão de tempo. Pode ter certeza disso. México, alguns estados do México vendem, alguns países da América Central vendem. E as informações vão chegando. Tem um ouvinte que mandou para mim aqui. Quantas mortes são causadas no ano por causa do álcool aqui no Brasil? Do álcool, do cigarro, 13 milhões de pessoas morrem no mundo. É uma discussão, sabe, gente, que não dá para ir de forma... Na minha concepção, não é ideologia. Por exemplo, você mesmo disse... E é ciência. A maconha, ela é menos ofensiva do que o cigarro normal. E nem por isso a gente nunca utilizou. Você... Pois eu já fui fumante, você é fumante ainda. Cigarro normal, nunca utilizamos, né? Pois é uma discussão. Eu só tô encafifado com isso. Agora o Congresso... vai comprar onde? Aliás, Congresso não. O STF não tá com a batata quente, não. Tá com a maconha quente na mão. Maconha quente, complicado. Luciano, cadê a música aí, Luciano? Cadê a música empolgado. Aí vocês... Não está com batata quente, tá com a maconha quente na mão, o Congresso. O STF. Não tem nada a ver aí. Aí você já quer criminalizar a música, o estilo musical, o reggae. Descriminalizar, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas porque Bob Marley era usuário, né? Frequente de maconha. Ele não escondia de ninguém que usava maconha. Um dos maiores artistas da história. Tem tanta gente, intelectuais, jornalistas, políticos e por aí vai. Como diz o poeta Zé Ramalho, a coisa é da santa natureza. Muito bem. Juliana me mandou aqui um meme que tá rolando aí já com... De Xandão? Alexandre de Moraes, com chapéu tipo Bob Marley. Xandão, Legalize e tal, e por aí vai. 2h41, a gente tem que cumprir o intervalo comercial. Agora, Fábio Augusto, hoje teve o retorno dos trabalhos na Câmara Municipal de João Pessoa. Você daqui a pouco traz a cobertura geral, não é isso, Fabinho? Verdade. Sessão prestigiada, o prefeito interino, Cícero, está em viagem. Léo Bezerra, mais uma vez, assumiu a prefeitura, o comando da prefeitura aqui de João Pessoa, esteve lá presente, fazendo esse prestígio, né, do Poder Executivo lá na abertura do segundo semestre do Legislativo, e conversou conosco também. Nós conversamos com o presidente da Casa, Dinho, conversamos com o vereador Carlão, tá tentando ser o elo aí para apaziguar o Triunvirato e o Marcelo Queiroga também. E também tem a oposição, Marcos Henrique. Quem quer apaziguar? Carlão pelo bem. Vai não, Carlão. Vai não, Carlão. Só para lembrar. Vai não, Só para lembrar que a nossa querida Câmara Municipal de João Pessoa aprovou um voto de repúdio ao Museu da Maconha aqui em João Pessoa. Foi a Câmara? A Câmara. Foi a Câmara ou foi a Assembleia? Câmara Eu sei que Valber Virgulino tentou. A Câmara Municipal de João Pessoa. Valber Virgulino, inclusive, a gente entrevistou ele por rádio e disse: Valber, tu sabe quem é a madrinha desse projeto? No prédio doado pela desembargadora Fátima Bezerra. E onde residiu o Zé Maranhão. E onde residiu? Aí eu disse: deputado, a gente entrevistou ele aqui por telefone. Deputado, o senhor sabe que quem é a madrinha desse projeto é a desembargadora Fátima? Eu disse: não tô sabendo não. Tô sabendo não. Foi a Câmara Municipal. Muito bem, daqui a pouco a gente traz um F5 geral sobre o que rolou hoje na Câmara. Tem também as primeiras interações. Hoje tem entrevista com o deputado estadual Wilson Filho. Que esteve presente também na abertura, prestigiando a abertura. Na Câmara? Na Câmara Municipal de João Pessoa. O deputado Wilson voltou depois do recesso. Voltou com todo o gás. Voltou com todo a gás. O republicano não tem vereador não, né? Tem, rapaz. Quem? Marmuta é do republicano. Marmuta. Só Marmuta. Marmuta é do republicano. Só Marmuta. Vamos pro intervalo, DJ? Bom demais! Aumenta o som, coxinha, vai! F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa.
Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com doce temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Fábio Augusto, Petrônio Torres, Fábio Bernardo. 12h46. Hoje tem Malvadão na área. Hoje tem um time da imprensa, Hoje tem um time da imprensa também. Vocês vão deixar eu falar do Mechan? Só um... Ou vocês querem falar de Flamengo? Momento futebolístico, mas pode falar, fica à vontade. Alô, você que mora no Geisel, em região, a rede de postos que mais cresce no estado, tem uma nova unidade no melhor ponto do bairro da Zona Sul da capital. O Opção Geisel chegou chegando, viu? Parcelem até 3 vezes em todos os cartões e ainda tem descontos e cashback nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. Rede de Postos Opção, a que mais cresce no estado, está sempre a postos por você. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. 12h47. Meu amigo, minha amiga, prestem muita atenção. Se você gosta de tomar uma boa cachaça, você precisa provar a Boa do Brejo. Ela é diferente, é suave, macia e pura. Prove agora mesmo a cachaça Medalha de Ouro em Bruxelas e agora Mérito Sensorial em Minas Gerais na versão Bálsamo. É isso mesmo, DJ Coxinha. Boa do Brejo, a melhor cachaça do mundo. É de areia, coxa! Ei, escuta isso. Chegou a cachaça Boa do Brejo, lá de Areia. E você só vai saber porque ela é boa mesmo se provar. Chama! Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 12h48.
Como esse negócio aí sensorial? Sensorial, tá aqui no Mexã da Boa do Brejo, na versão bálsamo. Aí ganhou um prêmio sensorial. Sensorial. Olha aí. Pra torar, essa Boa do Brejo é boa demais, meu amigo. Ó, você falou que hoje tem Malvadão. Flamengo joga hoje 21 horas ou 21h30? 21 horas. 21 horas contra o Olímpia do Paraguai. Olímpia do Paraguai, jogo que acontece no Maracanã. Exatamente. Ontem o Palmeiras, que segundo Esmeraldo Gomes é o melhor time do futebol brasileiro, foi às Minas Gerais e meteu 1-0 no Atlético Mineiro. Esmeraldo tá ruim de avaliação. Quem é melhor que o Palmeiras hoje? No Brasil, no Campeonato Brasileiro é o Botafogo. Na Copa do Brasil ele foi eliminado. Fez a melhor campanha na Libertadores na primeira fase. Só não quer dizer nada. O ano passado ele fez também e levou fumo. Viu, Esmeraldo Gomes? Você tá ruim de prognósticos. Aí. Hoje vocês estarão às 17 horas, Estádio Almedão. Estarei lá. Já foi convocado de última hora, viu? Foi convocado de depois. Ele vai chegar depois do jogo. Não, depois que ele ameaçou, ele deu uma de Pedro, ameaçou romper com o time da imprensa, o presidente Marcos Zuerck resolveu convocá-lo. Lembra de Josimar, Sim, na Copa de na Copa 86? do Foi convocado de última hora e brilhou. Esse jogo é em relação a quê? É o aniversário da cidade de João Pessoa, é? Todo ano o Léo faz, né? Léo promove, o prefeito Léo Bezerra. Já teve no Ilson, em Mangabeira? Já teve no Ilson, já teve na Vila Olímpica do Valentina. E hoje será no Estádio Almedão. Eu soube que o próximo é no Maracanã. O jogo vai ser o quê? Imprensa versus vereadores, secretários? Vereadores e secretários. Poder público. Mas Só que... tem uns gatos lá, né, Fábio Augusto? Rapaz, o tanto de gato que Zezinho tava dizendo que ia levar. Tá levando o quê? Zezinho disse que ia... Da última vez jogou Ramiro, jogou Betinho, jogou os caminhos lá. Só agora, você vê, não. Vocês tenham cuidado, não vão inventar de correr aí. Eu não vou, né? Eu não jogo futebol. Meu esporte é handebol. Eu sou lateral, eu já fui meio campo, né? Hoje eu sou lateral, só subo na boa, mas hoje eu estou mais eu sou tipo um Felipe Luiz, no meio campo para trás. Muito bem. Mas é isso, o jogo acontece às 17 horas de hoje, lá no Estádio Almedão, o time da Câmara Municipal de João Pessoa, em conjunto com os secretários da Prefeitura, contra o time da imprensa. E vai ser um jogo beneficente, certo? Tem que levar o quê, arrecadação, alimentos. É pra levar, viu, Pepa? Pra levar, viu, Fábio Augusto? Eu já depositei meu dinheiro já. Não cheguem lá de mãos abanando. Eu já depositei meu dinheiro já. Muito bem. Eu dei porque a imprensa juntou o dinheiro para comprar uma quantidade bacana. Pra chegar lá e doar. Doar quem? Segundo o Dinho hoje falou hoje lá na tribuna da casa, lá dizendo que ainda não definiram qual a instituição ou as instituições que deverão receber, né? Muito bem, são 12h51. Deixa eu abraçar aqui nosso amigo Neto Leles. Grande Netão. O gerente, o homem forte. O homem que manda. Na Ford Caoa. Rapaz, tu que gosta de caminhoneta, se tu for lá. Ele mostrou aqui, tá escutando a gente. Se tu for lá, você vai deixar o carro lá, vai deixar a casa empenhada. A loucura. Sabe, tem uma tal de Ford Titânio lá. Que negócio de outro mundo. E também abraçar o meu amigo. Tô devendo um café a ele. O Ademir Filho, que é o gerente da Cherry Caoa. Não é? A Caoa tem a Ford, tem a Cherry. A loja só ali, né, para as pessoas. Um abraço, Neto Leles. Valeu, Netão. 12h52, olha, conforme antecipado ontem, aqui no F5, pelo assessor de comunicação lá da PB Gás, nosso querido amigo jornalista Clóvis Gaião, a Companhia Paraibana de Gás reduziu em 4,7% a tarifa líquida do metro cúbico de gás natural veicular, o GNV. A medida será publicada pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba nesta quinta-feira no Diário Oficial. Na verdade, já foi publicada e já entra em vigor, beneficiando consumidores paraibanos, fortalecendo a competitividade e impulsionando a economia local. Pepa, decisão bacana da PB Gás, baseada na redução da Petrobras e, finalmente, os consumidores passam a ter esse benefício, né, Petrônio? Exatamente, Fábio. E assim, já é a segunda vez esse ano que o governo do Estado, né, promove a diminuição no preço do combustível, não é? Em relação a outros estados. A Paraíba está na vanguarda nesse quesito aí de diminuir o preço do GNV aqui no estado. Muito bem, 12h53, o governador João Azevedo, amanhã, em homenagem à cidade de João Pessoa, 438 anos da capital paraibana,
vai fazer uma série de entregas de inauguração de obras do Executivo Estadual. Petroni já trouxe na escalada o centro integrado, o centro de monitoramento, né? Aqui em Mangabeira. Aqui na rotatória. Na rotatória, em Mangabeira, aqui na Hilton Vizinho Souto ao Maior. Caique. Não é isso? Vizinho ao Caique. Tem também a Praça de Cruz das Armas, praça belíssima, inclusive com um campo de futebol com gramado sintético. E tem a Casa da Cidadania no Valentina Figueiredo, Petroni Tojo. Uma reivindicação extremamente antiga da população do Valentina Figueiredo, que passa a dispor desse empreendimento, desse equipamento do governo do estado. Agora dizem que, por exemplo, a Praça de Cruz das Armas, Fábio, para quem conhece Cruz das Armas, que vem, por exemplo, de Recife, passa na frente da Feira de Oitizeiro, vai descendo na ladeira, no pé da ladeira, ali no cruzamento com Santo Estanislau, para quem vai para o bairro dos Novais, sendo do lado direito. Isso. Ali tem um terrenão baldio e tal. Tá uma coisa belíssima. Eu não vi. Mas quem viu... Eu vi imagens no Instagram do Zezinho Botafogo. Quem vai levar, inclusive, o nome do pai da vereadora Elisa Virgínia. Nivaldo Manuel, né? Nivaldo Manuel. Que ali tem uma garagem, né? Que funcionava ali. Não sei se funciona ali na lateral. Mas, enfim, eu sei que o equipamento tá belíssimo. O ex-candidato a deputado federal pelo PL, Caio Márcio Ângelo de Souza, o Caio da Federal, pensei que era Caio Márcio, obteve uma vitória na justiça após a decisão do TRF-5 suspender a pena de demissão que havia lhe sido aplicada por ordem do ministro Flávio Dino. Tava muito escrito que isso ia acontecer, né, minha gente? Nenhuma surpresa, né? Agora, gato escaldado, né? O Caio vai pensar duas vezes antes de falar, de dizer qualquer agir, né, com leviandade. Não estou dizendo que ele fez ou agiu, mas se ele sofrer algum tipo de punição, ou pelo menos, né, um princípio de punição, ele sabe que andou fora dos trilhos. E é um cabo arretado, sabia? O Caio da Federal, cabo gente boa. Agora, de vez em quando... Eu nunca tinha tido com ele. Foi ele que queria dar umas porradas em Cabo Gilberto, não foi? Não foi lá naquele evento de Solidariedade? De Solidariedade. Foi. Teve o Elton Roberto, mandou cantar o hino nacional. Foi, cantar o hino nacional, naquela confusão. E eu soube que Caio da Federal só trabalha na parte administrativa, pelo menos foi o que me disseram. Mas é da Federal. Mas que tem uns cabos que se... eu sou foda, eu sou tampa, vou pra cima. E não aguenta bater o pé assim, eu não tô dizendo que é o caso dele. Tô dizendo que tem muita gente que é da polícia que é desse jeito, né? Tem muita gente que é da polícia que é desse jeito. É verdade. Que se gosta de cima. Tem aquela coisa, né? Do pabuloso. Pabuloso não fica dizendo o que faz, concorda? O cabo é arrochado, o cabo é tampa, o cabo não precisa estar dizendo o que faz. Não estou dizendo que é o caso de Caio da Federal, que eu nem sei quem é, nunca tive com ele. O fato é que ele obteve uma importante vitória na justiça, no TRF da 5ª Região. Obviamente, esse processo deve ainda ser judicializado. Outro assunto de Santa Rita. Um homem de 21 anos foi acusado de sequestrar o perfil de uma empresa nas redes sociais. Ele foi preso nessa quinta-feira pela Polícia Civil em Santa Rita. De acordo com a polícia, o suspeito é ex-funcionário da empresa e estava ameaçando a proprietária, pedindo um valor de R$20 mil para devolver a conta. Somente um mala, Pepa. Na terra de Luciano Alves. Na terra de Luciano. Merece o quê? Um caba desse? A empresa precisa da conta na rede social. Tomar café de caneca. Pois é, rapaz. Tomar café de caneca. Só tem maracatu, né, rapaz? Tem maracatu. Santa Rita, de vez em quando, apresenta essas raridades para Paraíba. Né, Luciano? Pois é. Vamos para a Câmara? Pera, deixa eu só trazer outra informação. Dizer o seguinte, que o subprocurador Carlos Frederico Santos, da Procuradoria-Geral da República, pediu ao STF o arquivamento da investigação contra os deputados Valber Virgulino e Cabo Gilberto, o ex-candidato a governador pelo PL, Nilvan Ferreira, e também da vereadora Elisa Virgínia. O processo foi movido pelo diretório estadual do PSOL, partido que apontava a incitação dos bolsonaristas no atentado contra o STF, Congresso Nacional e o Palácio do Planalto em 8 de janeiro. A gente lembra daquela ação, tal. Então, Cabo Gilberto, Valber Virgulino, Nilvan Ferreira e Elisa Virgínia estão limpos. Pelo menos a PGR solicitou o STF, certo? Só que Pamela Bora não. Pamela Bora já continua no meio da confusão. O subprocurador Frederico dos Santos solicitou que a PF, a Polícia Federal,
apresente mídias complementares que apontem o envolvimento diretamente da ex-primeira-dama Pamela Bório, que inventou de levar o filho para aquele tumulto lá em Brasília. Ela sumiu, né, da mídia depois daquela confusão, né? Quem tem medo, né? Fábio Augusto, hoje, retomada dos trabalhos do Parlamento de João Pessoa, prefeito interino Léo Bezerra foi para lá. Nos conte tudo, não esconda nada, Fábio. Verdade, Fábio. Hoje foi reabertura do segundo semestre lá na Câmara Municipal de João Pessoa. E, como sempre, bastante prestigiados, vereadores todos lá, bem presentes. Inclusive, teve a presença do deputado Wilson Filho também, outro que foi lá prestigiar a reabertura dos trabalhos. E nós conversamos com o prefeito interino, Léo Bezerra, sobre essa volta, né, da reabertura dos trabalhos e essa parceria entre o Legislativo e o Executivo. E o prefeito Léo Bezerra, ele destacou, Fábio, essa parceria que envolve os dois e principalmente quando se trata a respeito das emendas impositivas, que ele disse que Cícero, que a prefeitura vem prestigiando os vem honrando, né? Vem honrando, conforme... Coisa que Cartacho não fazia. Não fazia. Vamos ouvir o prefeito interino. Mas Cartacho não era o prefeito do Diago, né? Era, só na teoria. Vamos ouvir. Léo Bezerra. Eu venho aqui hoje não trazer mensagem do prefeito Cícero. A mensagem já foi lida no dia 1º de janeiro, quando nós tomamos posse, e na abertura dos trabalhos na Câmara em fevereiro. Nós estamos aqui mostrando que a parceria é sempre firmada. O presidente Dinho é um parceiro, todos os vereadores e as vereadoras são os parceiros, e nós pudemos realizar o sonho da Câmara, que foi trazer de volta, na verdade, idealizar as emendas impositivas. Eu tive a oportunidade, ao lado do prefeito Cícero, assinar a primeira emenda impositiva aqui na nossa capital e poder realizar o sonho dessa casa, que é participar verdadeiramente do orçamento. Antigamente se dizia que o vereador não conseguia levar ações, levar obras, só fazia pedir ao Executivo. Hoje, o vereador tem condições de encaminhar ao orçamento, de encaminhar a emenda impositiva e o prefeito poder realizar em parceria com a Câmara Municipal. Então, é a realização de um sonho dessa casa, e o prefeito Cícero sempre deixou muito bem claro a parceria com a Câmara. No dia que nós estávamos, no primeiro dia que eu fui rodar com o prefeito Cícero, eu mencionei a ele o que era a emenda impositiva, o problema que nós tivemos na legislatura passada. O prefeito olhou para mim e fez: Léo, quanto a isso não tem problema nenhum, não é para beneficiar o povo, não é para trazer benefício para a população, não vejo problema algum. E aí foi uma das maiores realizações na minha vida, que nós tocamos essas emendas impositivas, e as emendas impositivas hoje são realidade. Então é uma satisfação poder voltar a essa casa, que me deu regra, me deu compasso, e se hoje eu sou vice-prefeito dessa cidade, eu tenho que agradecer primeiramente a Deus, ao povo de João Pessoa e a essa casa que me deu regra e compasso para poder sim ter experiência e estar ao lado do prefeito Cícero, ao lado do governador João Azevedo, para tocar o dia a dia dessa cidade e desse estado. Bom, depois nós ouvimos o presidente da casa, o vereador Dinho Dowsley, que ele falou rapidamente sobre como ele avalia essa questão do segundo semestre aqui, como será os debates, né? Dinho, na que casa. Dinho Dowsley. É tão confuso quando chama Eu Dinho. também acho. Mas é o nome que ele usa, né? É Valdir, viu? Agora, a Câmara Municipal, Fabão, terá um segundo semestre muito importante para o povo de João Pessoa. Sessões itinerantes, né? Não, que não são itinerantes, plano diretor, amigo. É o plano diretor. Plano diretor. 10 anos atrasados, graças ao seu Luciano Cartacho. Não estou querendo pegar no pé do Cartacho. Deixa de pegar no pé do prefeito. É verdade, eu vou dizer o quê? Tá com 10 anos atrasado, mais 2 de Cartacho, 12. Entendeu? E assim, já era para ter sido apresentado, era para ter sido votado pelo plenário desde o ano passado. Era para ter sido no primeiro semestre desse ano, ficou para o segundo. Então, eu creio, né, os trabalhos estão adiantados. Damásio Franca, eu acho que é até o coordenador do grupo de trabalho, que está à frente, exatamente, ele preside essa comissão. E creio que o segundo semestre de 23 será votado o plano diretor, que vai trazer, vai apresentar, vai propor mudanças profundas para a cidade de João Pessoa. Muito bem. O que é que Dinho falou, seu Fábio Augusto? Vamos ouvir o vereador e presidente da casa, Dinho Dowsley, viu? Fala, Dinho. Acho que sim, principalmente a construção da nova sede, que a gente lança o edital até quarta-feira que vem para haver a licitação da obra da sede nova. Essa é importante demais. O plano diretor também, que é importantíssimo também a gente discutir. Enfim, são ações que com certeza vai ser prioridade nesse segundo semestre.
Aí foram as prioridades, né? Segundinho, né? Principalmente a construção da sede e a questão do plano diretor. Mas ele falou também sobre como vai ficar esses debates políticos na casa, já que cada semestre vem sendo aquecido lá no Legislativo Municipal. Não, eu acho que cada um é uma casa plural, é uma casa política, mas eu acho que a gente vai saber e ter a maestria de conduzir com tranquilidade, não tirando a voz do vereador, mas sabendo separar o que é de benefício da população do discurso político. A casa é política, não vai deixar de ter política e discussões políticas. Mas eu acredito que se a gente cumprir com nossas metas, para o ano é o ano de se discutir a política. Então, antecipar isso, eu acho que não é o estilo da casa. Vamos tentar manter essa mas com transparência, o que eu acho importante, e dando a vez e a voz de cada parlamentar. Vereador. Meus amigos, vamos falar agora com o vereador Carlão do Bem. Sim. Ele que é do Partido PL, certo? Que Partido Liberal. Partido Liberal, que está nessa conflito interno aí para saber quem vai colocar o nome à disposição dos eleitores aqui de João Pessoa para ser candidato. Segundo o Carlão, ele quer ser o elo para tornar o partido unido entre Nilvan, entre Valber, Cabo Gilberto e o Marcelo Queiroga. Carlão pelo bem agora o nome dele, né? Carlão, isso. Ele já foi Carlão da Consolação. Isso. E Carlão ele sempre foi Carlão do bem, não? Não, Carlão da Consolação. Da Consolação. Agora, muito ele... religioso. Ele é muito religioso. Ele é muito religioso. Ele tem um preferido? Tem, né? Claro. Rapaz, vamos ouvir ele. Aí você tira a conclusão pela foto que ele postou pela última vez com a ex-primeira-dama do país, Michele Bolsonaro, com o Nilvan e com o Cabo Gilberto. Não fica difícil deduzir que é um preferido de Carlão, não. É, né? É. Vamos ouvir. Vereador, como é que tá essa confusão interna dentro do PL, vereador? Primeiro é a possibilidade que a direita e o conservador têm hoje de 2 nomes fortes dentro da cidade de João Pessoa. Acho que isso é o que é mais importante. A gente vê a grande disputa desse espaço por Marcelo Queiroga, por Nilvan Ferreira e junto com o triunvirato que é Valber e Cabo Gilberto. Eu entendo que oposição dividida, a batalha fica mais difícil. O que é preciso agora é unir forças. Eu tenho que ser esse elo. Como vice-presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador da capital, o candidato a prefeito da linha conservadora e direitista muito me interessa e também envolve a campanha desses conservadores que fizeram um grande trabalho desde 2018 para cá. Então o meu trabalho sempre vai ser esse, um elo nessa forte corrente conservadora para unir essa corrente e ganhar as eleições em 2024. Nós temos total possibilidade desde que tenha união. Mas o que fazer, vereador, para se tornar esse elo na corrente do Marcelo Queiroga e do triunvirato? A primeira coisa é sentar. A gente tem que deixar de asperezas na política. Política se faz com diálogo, política se faz conversando. É óbvio que a gente entende que nesse momento se está tendo grupos dentro da própria direita. É mostrar esses grupos que o interesse é sempre comum, é governar João Pessoa, mostrar pela primeira vez uma política direitista, conservadora na cidade, isso pode contribuir demais, apostando na força do setor produtivo e a cidade espera isso. A gente pôde ver isso nas eleições passadas. Um Valber e o Nilvan, quando foram candidatos em 2018, se os dois estivessem unidos, tinham chance real de ter ganho aquela eleição. A gente pôde ver isso na separação, por exemplo, o Pedro Cunha Lima, que vem numa figura já de centro, e ali, com a soma de Nilvan, poderia ter ganho as eleições para governo. Então está na hora de parar, de discutir, de brigar, de picuinha, de piquenês, unir as forças e com isso mostrar que a gente pode sim fazer uma grande campanha. E não só em João Pessoa, mas também nas cidades circunvizinhas. O senhor acredita mesmo nisso? Eu acredito e tenho desprendido todo o meu esforço. Todo momento que eu sento com o Marcelo Queiroga, todo momento que eu sento com o Nilvan Ferreira, é mostrando esse lado do diálogo. A gente sabe muito bem que por trás desse diálogo existe muito interesse. Os partidos estão buscando por si. A gente viu a União Brasil se movimentando. A gente está vendo a postura já do PL, colocando Marcelo Queiroga. O importante agora é a gente ganhar as eleições. E com união, a gente vai mostrar isso. Eu não estou entendendo. Carlão é da bancada da base de Cícero ou não? Não, ele se declara independente. Mas tem cargo lá, indicação? Eu não sei. Aí eu não sei, né? Porque Diego Tavares, certa vez, deu uma entrevista a gente e computava Carlão como um integrante
da base de Cícero. Mas ele já veio nessa cadeira aqui, nessa bancada, já disse aqui que é um vereador independente, quer se portar. Inclusive, ele faz críticas. Como é que Bruno faria? Independente, só escola de samba, né? O Ricardo que disse pra Bruno. Foi pra Bruno, foi? Independente, Bruno, só foi. escola Bruno, de samba. Ricardo era prefeito, né? Bruno vereador. Isso. Meu filho, independente, só escola de samba. Independentes do Viradouro. Prefeito, eu não queria um cabo desse na minha base, não. Tu queria, Pepa? Sabendo que lá na frente vai... O homem disse tudo aí. Mas, homem, Cícero aceitou. Vamos lá. Bosquinho, É verdade. que traiu. Aceitou meu amigo Fernando Milanês Filho, que traiu. Não, o Bosquinho sempre teve com Cícero. Não, traiu. Deixa de brincadeira. Que João apoiava... Cícero apoiava João e os cabas estavam com Pedro Cunha Lima. Tiago Lucena foi outro que traiu Cícero. Vamos Quem voltou foi aquele outro. Como foi? Lá o do Distrito Industrial, Marcelo da Torre? Bandeira. Marcelo Bandeira. Lá do Bairro das Indústrias. Deu uma declaração dizendo que estava veneziano. Bateu o pino na No hora. outro dia os caras perguntaram, se aí? Aí Marcelo Bandeira do outro lado, só observando. No outro dia Petrônio lembrou bem. Pois é, então, assim, traição na política, vamos embora. Ei, vamos acelerar que o nosso entrevistado já chegou por aqui. Pois é, Você nós falou temos com aqui quem a ainda? fala com o vereador da oposição. Esse é da oposição. Esse é a oposição mesmo, viu? Marcos Henrique. Só tem do ele. PT. Agora, você sabe que Marcos Henrique é da oposição, mas ele votou em Cícero no segundo turno, né? É. Lembram? E se brincar, pode Ele disse votar de entre novo. Nilvan e Porque eu acho que o PT não vai ter candidato em João Pessoa. Não, o Luciano Cartacho é candidato. Mas vamos lá, gente. Olha só. Deixa eu trazer a fala dele, que a princípio ele criticou como está sendo conduzido está sendo debatido o plano diretor da cidade, né? Então, é uma crítica que ele disse que tem que abrir mais o diálogo para que a sociedade possa entender como vai funcionar isso. Não é isso mesmo, vereador? A posição, ela está tranquila, nós estamos aí com uma expectativa muito grande, um segundo semestre que nós vamos ter uma pauta diversificada, dentre elas eu queria destacar o plano diretor que veio para essa casa, um plano diretor inconsistente, um plano diretor que precisa de muita adequação e a população precisa participar da concepção desse plano que vai reger a nossa cidade no quesito de habitação popular, de meio ambiente, de mobilidade urbana, é muito importante. E a população precisa entender que esse plano diretor que está na casa não contempla a nossa cidade. Nós temos um plano diretor que não fala em habitação popular, um plano diretor omisso, um plano diretor que desmata, né? E nós precisamos dar resposta a isso, participando das sessões, se organizando e exigindo que esse plano diretor receba as emendas que possam adequar a uma cidade que beira 1 milhão de habitantes. Então, esse segundo semestre, o plano diretor vai ser muito debatido e nós, pelo menos eu digo a você que a minha postura vai ser a mesma, uma postura propositiva, uma postura de cobrar e fiscalizar o governo municipal. Olha só, e por fim ele comentou uma declaração dada pelo prefeito Cícero Lucena que a gestão municipal de João Pessoa está tendo uma proximidade bastante grande com o governo federal. Se ele consegue entender essa aproximação de Cícero, se Cícero vai ou não aderir, ou se o PT pode ou não aderir à base governista aqui em João Pessoa. O governo Lula é republicano. O governo Lula, ele se relaciona com todos os partidos políticos, inclusive o PP, Partido Progressista, né? Inclusive o União Brasil, que participa do governo. Então, o governo Lula, ele é republicano, é normal que os prefeitos e governadores tentem um alinhamento com o governo federal, e o governo federal está para ver o Brasil crescer de uma maneira clara. Se vai se aproximar ou não, eu não sei, porque o Partido dos Trabalhadores aqui na Paraíba terá candidato ou candidata. Inclusive o vereador Marcos se colocou, né? Colocou numa discussão. Muito bem, parabéns, Fábio Augusto. Enquanto o Coxinha, a gente organiza a ida ali do deputado estadual Wilson Filho para o local correto da entrevista, deixa eu soltar rápido uma rodada de ouvintes que a gente não colocou nenhum no programa de hoje. Primeiro, Coxa, alô, boa tarde. Boa tarde, bancada da F5. Aqui é Francisco São Ciridó. Eu mandei um áudio para vocês ontem, vocês me passaram, mas tudo bem. Esse passa pelo menos hoje. Fabão e Luiz Torres. Ai, desculpa, Luiz Torres é de outra rádio. Fabão e Fábio Augusto, desculpe. Petrônio Torres. E eu sei outro menino que eu esqueci o nome agora, Petrônio. Torres. Rapaz, eu acho que é o seguinte, isso aí é o que o cara não tem o que fazer. Aí
estão liberando maconha para os próprios filhos usar sem ir na empresa, sabe? Porque quem gosta muito disso aí são os ricos, filho de político, entendeu? E outra coisa, como falei ontem, foi que vocês falam muito da justiça, da impunidade da justiça, mas eu falo que a imprensa tem uma culpazinha sim. Porque se você entrevista deputados federais, senador aqui da Paraíba, mas eu nunca vi vocês perguntar a esses caras por que eles não arrumam um jeito de mudar as leis. Entendeu? Vocês me desculpem, mas essa é a minha opinião. Boa tarde para vocês. Valeu, meu amigo Francisco, de São Vicente do Seridó. Meu amigo Francisco. Que a gente tem culpa com que os deputados... Ele acha que a gente não pergunta. Eu sempre tento perguntar. Também. Pensa uma coisa que não tenho medo de perguntar. Também não tem, não. A gente saiu de São Vicente do Seridó, vamos a Picuí. Meu amigo professor Reginaldo. Fala, professor. Essa liberação da maconha, a gente está tratando de um tema muito polêmico, como o Fabão está falando. E a gente atribuir a questão da violência com a liberação da maconha é uma coisa totalmente diferente. Porque nesse caso, liberando a maconha, eles vão usar outro tipo de droga mais forte, violenta para o tráfico. Entendeu? Então é uma migração de droga que vai acender de toda forma a violência. Boa tarde. Boa tarde, bancada do F5. Eita, pauta, sei não. Eu vou dizer uma coisa, todas as pautas de campanha do governo Lula estão sendo cumpridas, né? Como essa descriminalização das drogas, desarmar a população, né? E regularizar as mídias, né? As redes sociais. Tudo isso está sendo se cumprido aí pelo governo Lula. E isso é mais uma aberração, né? Descriminalizar a droga, porque ou liberar ou qualquer coisa desse tipo, porque tudo começa pela maconha. Toda desgraça começa pela maconha. E vocês sabem muito bem disso. Aí sobre os armamentos, né? Sobre armamento. Eu falei a vocês da outra vez que eu não quero arma em casa. Na minha casa eu não quero. Mas não sou... não vou impedir que quem quiser ter, tenha, né? Entendeu? Então é isso aí. Entendeu? Assim, uma pessoa que armamento não é dado a todo mundo, a qualquer pessoa. Então o cara tem que ter condições de tirar, né? Tem que ter uma mentalidade boa, vai passar por todos os testes, vai ter que pagar. Bandido não vai tirar porte de arma, bandido, né? Então por aí a gente tira a igualdade de um para outro. Então é nesse sentido aí, né? E essas drogas aí, essa liberação, isso é mais um fiasco, é mais uma tentativa de esculhambar, né? O país, infelizmente, é o que eu acho. Boa tarde, bancada. Eu gostaria de sugerir aos vereadores de João Pessoa que, como já existem em outras cidades, né, a respeito do estacionamento em alguns estabelecimentos privados. O local é privado, mas pode constar no plano diretor, por exemplo, o Manaíra Shopping e o Mangabeira Shopping. Você não tem a liberdade de você desistir. Por exemplo, se você entrar no shopping, você tem que pagar estacionamento. Mas se você vai para o Tambiá, você vai para o MEG, você tem uma tolerância de até 20 minutos. Às vezes a gente não quer entrar no shopping, quer só deixar alguém ou pegar alguém, o exemplo do Uber, que aqui em Mangabeira, se o carro estacionar, a CEMOB já aparece para multar qualquer pessoa ao redor do Manaíra e do Mangabeira. Então gostaria de sugerir aos vereadores que colocasse no plano diretor que qualquer estabelecimento privado você tem uma tolerância no estacionamento de 20 minutos. Fabão, pelo amor de Deus, não bota esse rapaz para comentar sobre futebol, não. Principalmente se eu tiver o time dele nos comentários, porque para ele só existe um time que joga bola, que é o time dele, o time dele é o melhor time do mundo. Essa questão de dizer que o Botafogo é líder é a mesma coisa de dizer que o Palmeiras foi líder geral da primeira fase da Libertadores, meu amigo. E o time joga bola demais, rapaz. O time engoliu o Atlético Mineiro ontem, meu amigo. Esse time é muito bem montado, rapaz.
É impressionante como o time sabe jogar bola e sabe esperar o jogo para fazer os gols necessários para ganhar uma partida. No Brasil não tem ninguém que joga igual o Palmeiras não, bicho. Eu tô falando sério, eu tô falando como uma pessoa que conhece futebol. Agora, ele só vê o jogo do time dele. Esse aí ele tá importantíssimo. Dizer que o Botafogo é primeiro líder, mas ele não disse que o Palmeiras foi líder geral da Libertadores. Tenha santa paciência, mano. Vá saber o que é futebol. Vai! Doutor Esmeraldo. Vascaíno, eu vou dar o desconto, porque é Vascaíno, sofredor, só tem um dígito. Tiquinho fez mais gol do que o time do Vasco, todinho. O paraibano lá de Souza, Tiquinho, cabeça chata, fez mais gols que todo o time do Vasco. E o Palmeiras, viu, meu caro Esmeraldo, perdeu em casa, na Arena Aliança, pro Botafogo. Perdeu em casa, somente. Vamos embora. Muito bem. Mas o Vasco não tem nada a ver com essa história aí também. Não, foi só um preâmbulo, Vasco. Foi só um preâmbulo. Mas Petrônio tá ele só disse que o Flamengo joga bem. Eu sou flamenguista, mas acho que o Flamengo não tá jogando bem. Deixa eu mandar um abraço pro professor Chico. Tá indo agora mesmo para o projeto Virando o Jogo no CSU do Rangel. Roberto Popó tá dizendo, Fabão, corrija aí Petrônio, lá no local dessa praça que o governador vai inaugurar amanhã em Cruz das Armas, não era um terreno baldio, lá tinha um campo de futebol, é verdade, tinha um campo de futebol. Então, irmão, assim, um terreno baldio, não dizer, tem um campo carecão. Mas tinha um campo de futebol. Abraçar Everaldo Júnior e a gente bate um papo agora com o deputado estadual Wilson Filho, ele que passou aí afastado um tempo das atividades legislativas, estava cuidando da saúde, e você, Pepa, como mais experiente aqui, para não dizer o mais velho da bancada, mas você não sou. Você inicia a entrevista, você faz as honras da casa para o deputado Wilson Filho. Boa tarde, deputado. Em primeiro lugar, parabéns por ter recuperado a saúde, ainda bem que o senhor está aqui saudável, quase que 100%, conversava em off com o senhor dizia, estou quase 100%, mas se Deus quiser vai ficar 100%. Como é que foi esse retorno? Como é que foram esses 120 dias de tratamento? Deve passar muita coisa pela cabeça, né, deputado? Quem enfrenta um problema de saúde, mas graças a Deus o senhor está recuperado, está de volta ao parlamento, firme e forte, mais vivo do que nunca. Graças a Deus, boa tarde, bem-vindo ao F5. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Petrônio, Fábio Augusto, a todos que fazem aqui a Rádio Pop. Um prazer imenso estar falando com vocês. Um prazer muito grande estar dividindo com vocês esse momento, essa minha primeira semana de retorno ao trabalho. Essa entrevista é para falar para a audiência de vocês, que é gigante, cada vez maior. Parabéns pela qualidade. Eu venho acompanhando os números que revelam o aumento da audiência de vocês, então parabéns pelo trabalho. E aos paraibanos e paraibanas que nos ouvem. Para mim é um momento de muita alegria, um recomeço. Na verdade, após 120 longos dias de licença médica, orientação médica, acompanhamento médico e fisioterapêutico. E conseguimos vencer a doença e estamos conseguindo vencer o período de reabilitação. Estou quase 100% e eu digo isso com muita felicidade. Consegui retomar o mandato de deputado estadual na última terça-feira, no dia 1º de agosto. Hoje participei, como um gesto a João Pessoa, da audiência da reunião da Câmara de Vereadores de João Pessoa, que foi a reabertura lá. Acho que a Câmara de Vereadores e a Assembleia precisam cada vez mais realizar parcerias institucionais no campo do projeto de lei, porque existem leis estaduais que precisam do apoio da lei municipal para atingirem o seu objetivo. Acho isso importante. Quem faz a boa política precisa procurar parcerias para realmente conseguir atingir o objetivo de melhorar a vida das pessoas e aproveitar, acima de tudo, para agradecer. Eu já agradeci até no meu discurso na Assembleia de retorno, eu agradeci a Deus muito, agradeço sempre, mas agradecer aqui as pessoas que torceram, as pessoas que rezaram, as pessoas que enviaram energia positiva fora do comum, Petrônio. Foi algo maravilhoso de sentir.
os gestos de solidariedade, as visitas. Muita gente achava que a visita era desconfortável para mim, mas não. Um homem de 33 anos, de uma vida extremamente ativa, receber uma visita era a alegria do dia, porque o resto do dia era todo em casa, era todo focado na reabilitação e na recuperação. Portanto, eu agradeço a todos, a cada mensagem, a cada gesto, todos eles ficarão marcados, e com muita saúde a gente retoma esse mandato para fazer o bem, para trabalhar, para levantar as bandeiras, Fábio, que a gente já tinha, mas também para adicionar uma que tem uma simbologia para mim, que é a questão do tratamento oncológico, de trabalhar junto ao governo do estado, trabalhar junto à prefeitura de João Pessoa, as prefeituras principais, para que eles possam participar não apenas financeiramente, que já participam, mas participar ativamente desse tratamento, do auxílio a esse tipo de paciente. Como por acaso, eu até sugeri na Assembleia a extensão do Opera Paraíba para pacientes oncológicos. Era um problema imenso a fila para cirurgia ortopédica, para cirurgia de vesícula, para cirurgia de catarata, para cirurgia de hérnia. E agora essa fila não existe mais, mas para esses casos, mas a fila para o paciente oncológico ainda existe. Tem muita gente que não tem condições de fazer exames preventivos, que foi o que me salvou de um problema imenso, com certeza, que eu teria daqui a 10, 20, 30 anos, não sei, mas eu consegui evitar isso por um exame preventivo. Eu consegui evitar isso pelas mãos de Deus, mas por um exame preventivo. E a gente vai apresentar esse debate. Eu já defendo isso desde quando eu era deputado federal, um braço ativo do poder público na questão do tratamento oncológico. Está mais do que provado que, por mais que se tenha vontade de fazer, o Hospital Laureano e a FAP não dão conta do recado sozinhos, não dão conta. A fila é imensa de pessoas precisando e a cada momento a demanda aumenta e o hospital às vezes não tem condições financeiras de abraçar. Mesmo o governo do estado agora com João Azevedo fazendo um aporte financeiro gigantesco, mesmo o movimento que a Assembleia entrou há 2 anos atrás, fazendo com que, se eu não me engano, 100 prefeituras passassem diretamente, mensalmente, a ajudar a FAP ou ajudar o Laureano. Eles não dão conta porque é muita gente. Então eles precisam estar, sim, fazendo um trabalho formidável que fazem para uma parcela das pessoas e, acho eu, o poder público possa fazer a sua parte diretamente, ativamente. Financeiramente já faz. Financeiramente eu tiro o chapéu para o governador João Azevedo, para diversas prefeituras, e aqui eu registro o papel da FAMUP, do presidente Jorge Coelho, que fez um movimento extremamente valioso para que as prefeituras fizessem parcerias com o Laureano e com a FAP, mas a demanda é maior e a gente tem que tentar dar uma solução para isso, porque está mais do que claro, para finalizar a minha introdução, está mais do que provado que quando se descobre cedo, quanto mais cedo se descobre, maior a chance de cura, chegando a alguns tipos de doença oncológica, a 90% de cura se chegar lá, se descobrir mais cedo, e quando descobre mais tarde, passa a acontecer o que muitas famílias, a minha já passou por isso, a de vocês, torço para que não, aqui estão no estúdio, mas e estão nos ouvindo, mas certamente a maioria já passou por isso, de ter um paciente que perdeu a vida para essa doença, que perdeu a vida para a dificuldade que é se tratar nisso tudo. Muito bem, são 13 horas e 27 minutos na Paraíba. Bom demais saber que o Wilsinho está bem. Eu sei o que é isso, deputado, eu estou vivenciando isso nesse momento. Estou com minha esposa há quase 30 dias internada, hospitalizada, e assim, eu sei que você também pôde fazer o tratamento num hospital privado, né? Eu tenho essa possibilidade também, mas é uma bandeira que a gente tem que encampar sempre. Não só porque a gente vivenciou na pele, é porque quando a gente vai lá no Hospital Napoleão Laureano, por exemplo, no meu caso eu vou para fazer exames num laboratório privado, a gente vê o sofrimento das pessoas lá, e aquelas pessoas estão sendo atendidas, e gente que não consegue nem ser atendida. Eu acho que é uma bandeira bacana que o senhor deve fazer, inclusive juntar com seu pai no plano federal, para que o governo federal também chegue junto, porque é muito lamentável como as pessoas sofrem
quando tem problemas oncológicos. Mas vamos falar de coisa boa também, né? Vamos falar de coisa boa, saber que o deputado está bem. Fábio Augusto, pergunta sua aí para o deputado. Deputado, eu já vou entrar já na seara política. Tu já quer falar de política? Já, rapaz, porque o segundo semestre já começou com novidades lá no parlamento, né? O senhor é líder da base governista e ontem a gente deparou com aquela informação, aquelas fotos... Um encontro. Uma reunião. Encontro não, foi reunião. Reunião entre um deputado de oposição, certo? Um deputado que sempre combateu o governo, a gestão de João Azevedo, e ontem ele levantou a bandeira e disse, não, vamos sentar com o João, vou me reunir, certo? Vou levar algumas pautas, e o governador fez esse gesto. Mas já tem muita gente já contabilizando, já daqui uns dias, a bancada governista aumentar lá na Assembleia. Só esticar a pergunta de Fábio Augusto, me permita, deputado. Eu acho que o líder é Chico. Isso. Chico, né? Chico, o senhor é líder da maioria, né? Isso. Líder da maioria. Só esticar a pergunta de Fabinho. O seu partido jogou tapete vermelho para Romero lá em Campina e todos sabem que Romero é unha e cutícula com o Tovar. Tem alguma coisa a ver ou, como dizem nas novelas, qualquer coincidência é mera semelhança? Bem, Fábio, Petrônio, nós precisamos entender uma coisa. O governo do estado ele tem conseguido dar resposta em todas as regiões do estado. Amanhã mesmo, aqui em João Pessoa, a gente tem um dia inteiro de inaugurações de coisas extremamente positivas. Ninguém está inaugurando besteira, ventilador na escola, não é isso não. Está sendo inaugurado o Centro Integrado de Controle e Comando. Um número imenso de câmeras espalhadas pela cidade para ajudar na segurança pública, para pegar o ladrão no momento certo, para pegar o criminoso na hora que... E para evitar isso, porque todo mundo, quando sabe que está sendo filmado, diminui as incidências dos crimes. Tem inauguração de muita obra amanhã e é só um pedacinho do que está sendo feito pelo governo do estado em João Pessoa. No sertão, se você tiver um parente em qualquer lugar da Paraíba que quiser fazer a prova, ligue para essa pessoa e pergunte se não tem uma obra do governo do estado. A chance dela dizer que tem é extremamente grande. E se não disser, é porque não sabe. Às vezes não é ligado a político ou a obra. Todas as 223 cidades da Paraíba têm obra do estado. O que acontece, meu irmão? Os deputados chegam nas suas cidades, nas cidades que eles se representam, e veem a população parabenizando o governo do estado. Você acha que ele volta para a Assembleia com vontade de ser oposição? Você acha que ele volta para a Assembleia com vontade de fazer discurso radical, de fazer discurso... Claro, cada um... Tem muita gente que tem a sua posição ideológica, tem muita gente que tem a sua posição partidária e todo mundo tem que respeitar. A democracia é isso. Tem dois lados e dois lados, dois grupos, dois pensamentos positivos, pensamentos diferentes sobre a Paraíba, mas todos querendo que a Paraíba avance. Ou pelo menos a boa política obriga isso. Você tem que pensar e torcer para que a Paraíba avance, independentemente de quem é o gestor. E lá em Campina Grande não é diferente, meu irmão. Lá em Campina Grande você tem o Hospital de Clínicas sendo construído, você tem um centro de convenções sendo construído, você tem escolas, obras de embelezamento da cidade, rodovias. Lá, né? É muita coisa. É muita coisa. Você acha que um deputado que representa Campina não está vendo isso? Eu não estou dizendo que o deputado Tovar... Eu não estou dizendo que o deputado Tovar veio para a base ou não. Eu estou dizendo que o deputado Tovar publicamente elogia ou elogiou a gestão e os atos do governo do estado nessas obras. E é tranquilo que ele continue na oposição e elogie. Onde é que está escrito que quem está na oposição precisa concordar ou discordar de tudo? De forma unânime, de forma integral? Não. Então eu respeito e aplaudo a posição do deputado Tovar de ter uma reunião administrativa, de reconhecer acertos do governo e de reconhecer que o governo do estado tem feito muito por Campina Grande. Se isso se desdobra politicamente, é uma coisa que o tempo dirá. Mas para a gente, da base do governo, para mim como líder do bloco da maioria, para o nosso mandato que sempre teve
um papel de difundir, de divulgar aquilo que o governo do estado tem feito, porque é muita coisa. Ter Tovar ao nosso lado seria um prazer inenarrável, mas é uma decisão dele, do grupo dele, das pessoas que seguem ele, e é muito mais do que uma alegria, seria um prazer nosso, porque o deputado Tovar é extremamente benquisto na Assembleia. O deputado Wilson Filho, o senhor integra hoje, talvez não, certamente um dos partidos mais fortes da Paraíba, né? Uma constelação de, vamos dizer assim, de estrelas. Como são tomadas as posições? 2024 está chegando aí. Por exemplo, eu sei que o senhor é muito bem votado na região do Curimataú, que nos escuta agora através da Caruá FM, da São Vicente FM. Como é que o seu grupo político está se portando dentro do Republicanos para 24? Quais os objetivos? Já tem um esquema traçado? Quantas prefeituras o seu grupo político pretende conquistar em 2024? Olha, meu irmão, Fábio, a gente no Republicanos, o partido conseguiu atingir um objetivo e uma meta que alguns diziam que era impossível de conseguir. Nós realizamos um trabalho de bastidores, um trabalho de articulação, mas um trabalho de fazer a política com transparência, com respeito, com união de forças, com atenção a quem discorda, é assim que se faz partido. Parabenizo o deputado Hugo Mota, que é o presidente, mas ele mesmo diz que no Republicanos não tem decisão de presidente, tem decisão de grupo. Então a gestão conjunta dos 3 deputados federais é pública. O deputado Hugo Mota, o deputado Wilson Santiago, o deputado Murilo Galdino. Nós temos 8 deputados estaduais, todos eles extremamente empenhados em construir um partido cada vez melhor e cada vez maior, com diálogo e com respeito. Então o que faz o Republicanos ter conquistado o resultado que conquistou, todo mundo sabe. Foi a união, a transparência e o respeito. O que vai fazer o Republicanos protagonista na eleição municipal são as mesmas características. Nós, claro, temos cidade que tem 3 candidatos a prefeito e os 3 querem ir para o Republicanos. E nós estabelecemos regras internas do deputado mais votado. E se o deputado estadual não for aliado do federal e ambos foram mais votados? Tem cidade assim também, que eu fui o deputado estadual mais votado de um grupo político, o deputado federal mais votado do Republicanos de outro grupo político diferente. E como é que resolve assim? Tem regra para isso também. E na regra, todos ganham e todos perdem. Tem regra e tem cidade e tem caso que eu já ganhei de qualquer deputado federal. E tem cidade que eu perdi porque a regra é clara. A regra é igual à matemática, ela é clara, ela é objetiva, ela precisa apenas ser respeitada. Então é por isso que o Republicanos tem conquistado muita gente. Nós temos uma procura imensa pelo Republicanos nas cidades de média e pequeno porte. Em Campina Grande, o deputado Murilo assumiu a presidência municipal e tem feito um trabalho extraordinário. Inclusive, eu estarei com o deputado Murilo de hoje para amanhã para batermos algumas ideias, porque ficou sob a presidência do deputado Wilson Santiago o diretório de João Pessoa. E como o deputado Wilson Santiago, claro, fica entre Brasília e João Pessoa, o partido como um todo acabou, mesmo na minha ausência de licença médica, me colocando na missão que eu vou dividir com todos os membros de coordenar as eleições de João Pessoa pelo Republicanos. Então a gente tem recebido a visita de muita gente, tem recebido a visita de muitos candidatos e eu vou conversar com o deputado Murilo para que a gente possa ver estratégias que possam ser conjuntas. João Pessoa, o partido vai de Cícero, já decidiu? O partido de forma... agora, a coordenação em João Pessoa. Mas eu participei, porque essa decisão foi antes da minha cirurgia, eu participei da decisão, da reunião e da decisão. Fábio, é uma união de vários grupos políticos. Quando o Republicanos, nesse momento atual, é colocado, ele é a soma de vários grupos políticos. E esses grupos políticos têm sim participações na gestão municipal e contribuições nas políticas públicas da Prefeitura de João Pessoa.
o que eu digo que eu vou falar com o prefeito Cícero é da força política do Republicanos, porque pode escrever, o Republicanos será o partido com mais vereadores eleitos em João Pessoa. O Republicanos terá a maior bancada de vereadores de João Pessoa. O Republicanos terá uma força muito expressiva na cidade de João Pessoa. Nós já temos, a gente tem 30 espaços. Hoje só tem um. Nós temos 2 vereadores. E aqui eu cumprimento o vereador Bispo Zé Luiz e o vereador Marmute. Mas nós temos um diálogo muito bem feito com todos os 2 vereadores, com outros integrantes, com os 8 deputados estaduais, eu e mais 7 estaduais. Nós temos hoje, na regra eleitoral, espaço para 30 candidatos a vereador. É o número de vereadores mais um. Nós temos 29 vereadores em João Pessoa, mais um, dá 30 espaços. E hoje o Republicano já tem um número maior de pessoas que em 3 semanas me procuraram. Porque eu tem só estou 2 há e projeta 3 chegar semanas. a quanto isso? Pelo menos 5 vereadores o Republicanos elegerá. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, e quem me conhece sabe que eu não sou de criar histórias, de inventar números. Eu sou extremamente matemático. Há 3 eleições, Fábio, que eu faço, sou eu que vou para a planilha, sou eu que vou para o Excel, fazer os cálculos de como se comportará uma coligação, de como se comportará uma chapa. Quem fez os cálculos do Republicanos na eleição passada fui eu. Quem destrinchava as pesquisas para saber o que a pesquisa representaria em números reais era eu. A gente, desde a primeira pesquisa, 2 meses antes da eleição, sabíamos que o Republicanos faria de 8 a 9 estaduais, de 3 a 4 federais, e foram os votos ligados ao ex-presidente Bolsonaro que tiraram a 4ª vaga de deputado federal do Republicanos e tiraram a 9ª vaga de deputado estadual do Republicanos, porque eram votos silenciosos que não apareciam na pesquisa. Agora, da mesma feita. Eu ficarei à frente dessa situação, claro, sem fazer nada sozinho, sempre combinando, sempre com ajuda, porque o resultado positivo vem quando muitas cabeças pensam no mesmo propósito. E a gente tem muita gente de bem dentro do Republicanos. A gente precisa ir para o intervalo comercial, aí na volta a gente vai falar de 26, eu suponho, né? Hugo Mota será ministro, 26... O Republicano vai querer jogar como? Eu queria saber também... Vai querer disputar o Senado, o governo do Estado, Pepa tem as suas... Eu só queria saber se eles já conseguiram acalmar os ânimos do pastor Jutaí com relação ao governo do Estado. Deixa eu te dizer, Fábio. Vamos cumprir o intervalo comercial? Quer deixar logo a sua, Pepa? Vou deixar. Logo a sua. O senhor falou aí, deputado, de João Pessoa, que pretende fazer no mínimo 5 vereadores. Mas eu estava aqui elencando as maiores cidades da Paraíba, a começar por João Pessoa, que não, certamente o Republicano não terá candidato a prefeito. Campina Grande, pelo andar da carruagem também não. Cabedelo até agora não vi, Conde não vi, Bahia não vi, Santa Rita não vi, Souza não vi, Cajazeiras, Monteiro, Princesa Isabel, Guarabira. Sobrou Patos, que eu acho que na Bozinha cada da eleição, né? Como é que está o Republicano dessas maiores cidades? Acho que tem Mamanguape também, eu acho. Em Mamanguape? Eu acho que tem Mamanguape. Eu peguei as maiores de cabeça. Vamos fazer o seguinte, o deputado vai buscar mais informações aí para responder. A gente vai para o intervalo comercial e na volta a gente fica à vontade com o deputado estadual Wilson Filho. O intervalo, Luciano Coxinha, é rápido demais, é VaptVup. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com doce temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Fábio Augusto, Petrônio Torres, Fábio Bernardo. 13h45. De volta aqui na reta final da entrevista com o deputado Wilson Filho. Só fazer alguns registros aqui de interações que nos chegam por mensagens. Um abraço, amigo e irmão Fabão. Dê um abraço ao deputado Wilson Filho, parceiro da gestão municipal de Soledade. Tem trabalhado muito pelo município. Quem mandou essa mensagem foi Rick Jansen, deputado. Quem mandou mensagem também para o senhor foi o meu amigo Kiko do Castelo Branco. Ele está dizendo: Fabão, estenda meu abraço ao deputado Wilson Filho. Fico muito feliz desta caminhada que ele faz ao lado do governador João Azevedo, transformando essa nova Paraíba, e também ao lado do prefeito Cícero Lucena, construindo também uma nova João Pessoa. Quem manda um abraço para o senhor é Kiko do Castelo Branco. Meu amigo empresário Zé Nilton do Altiplano está na estrada, está viajando, mandando um abraço para o deputado Wilson Filho. E ficaram dois questionamentos aí dos colegas Fábio Augusto e Petrônio Torres. Um é sobre o deputado Jutaí, que recentemente deu entrevista a gente aqui, demonstrava uma certa irritação com o governo do estado, e Petrônio pergunta como é que fica o Republicanos para 2024 nas grandes cidades da Paraíba. Porque o partido, deputado, tem um quilate hoje, né? O partido tem 8 estaduais, 3 federais. Romero, você quando diz Campina Grande, você não acredita que o Romero vai, né? Eu não acredito. Mas a preço de hoje, né? Vamos deixar previsões para amanhã de nada. A preço de hoje, Republicanos é um partido gigante. E essas grandes cidades, o partido está meio que acéfalo. Petrônio, primeiro responder aqui a Fábio pela ordem cronológica das perguntas. O deputado Jutaí é um deputado extremamente competente. Eu acho que cada deputado, ele ganha o direito de falar o que pensa no exercício do mandato, porque foi eleito pelo povo. O partido não manda em deputado. O partido orienta, aconselha quando é necessário, mas não pode mandar, porque o mandato foi dado pelo sistema eleitoral brasileiro ao deputado, a pessoa que se candidatou. E o deputado Jutaí tem o direito de falar, tem o direito de agir da forma que bem entender. O que a gente sempre percebe é que o deputado Jutaí, ele foi é um deputado atuante, tem suas causas, tem seus princípios, tem suas bandeiras. E acho que o partido pode, e creio que fará, a construção para que o deputado Jutaí
consiga ver no governo do estado um parceiro para que as bandeiras que ele defende se tornem realidade. Farei isso, não posso falar de uma crítica ou um elogio que ele fez recentemente, porque eu retornei essa semana. Confesso a você que até por orientação médica eu me desliguei quase que totalmente da política, não assisti nenhuma sessão na minha ausência. Obviamente, as visitas e as mensagens me atualizavam o que era possível, mas eu não procurei informações para não ter vontade de trabalhar antes do que eu podia, antes do que o médico me permitia. Mas vou tratar de, não apenas no Republicanos, mas na nossa base, na nossa lista de deputados. Eu estou na liderança do maior bloco da Assembleia, temos lá 26 deputados e a gente vai ouvir a todos os 26, o deputado Jutaí está no meio. E, Petrônio, o Republicanos ele vai realmente surpreender nas eleições municipais, eu não tenho dúvidas disso. Nós temos várias cidades procurando o partido começou a fazer esse trabalho há cerca de 3 meses, começou um pouquinho depois de até alguns outros partidos e já teve várias notícias positivas, vários prefeitos filiados, vários candidatos filiados. O partido fez um evento em Campina Grande que deu o que falar na Paraíba inteira. A questão se Romero vem ou não é uma questão que depende de Romero, mas tenho certeza que se Romero quiser ser candidato, que é uma decisão dele, ele vê o Republicanos como a melhor alternativa. Quem não veria. Em João Pessoa, mas lá em Campina, de qualquer sorte, o partido já tem 4 vereadores, então é algo a se considerar. O planejamento de João Pessoa também é nessa linha, o partido forte na nossa chapa e num grupo político, Petrônio, só dá para ter 2 espaços, o de prefeito e o de vice. Não dá para ter 3. Então, o Republicanos é um partido que é extremamente forte no sertão do estado, ninguém tem dúvida disso. Todas as regiões do sertão terão nas cidades polos candidatos do Republicanos. Isso você vai acompanhando com o tempo. Em setembro nós faremos um evento em João Pessoa, em outubro o Republicanos fará um evento estadual e a gente vai poder publicar muita coisa que hoje ainda é bastidor. Mas nas grandes cidades da Paraíba nós teremos candidatos do Republicano, nós teremos parcerias na chapa majoritária, nós teremos o 10, que é o número do Republicanos, sendo presente na maioria esmagadora. Terá candidato forte? Tem uma grande tendência, por isso que você vê, se eu fosse listar cidade por cidade... É o que dizer Ranieri Paulino, né? Mas é uma grande opção, a gente está construindo tudo isso. E em Campina e João Pessoa da mesma forma. Nós iremos dar tamanho ao partido como demos na eleição passada, respeitando uma aliança que temos verdadeira, sincera, com o governador João Azevedo. Então o PSB do governador João Azevedo será parceiro nosso na maioria das cidades, só onde não for possível. Mas na maioria das cidades está se construindo sim como possível. Eu fico pensando como é que vai ser em Monteiro. O presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, recebeu o apoio da prefeita Ana Lorena. E lá tem um deputado, Michel Henrique, que é do Republicano. Mas não pode ser candidato à eleição, eu sei, mas vai indicar um candidato, né? Fábio, só não vai ser do Republicano. Deixa eu te dizer. É porque a gente não tem tempo na nossa vida para listar essas coisas todas. Mas se você fosse ver cidade por cidade da Paraíba, o mais votado, o segundo mais votado, o terceiro deputado mais votado, você vai ver que são, em muitas cidades, os Republicanos tendo vários deputados bem votados. É uma salada mista, não é, deputado? Na verdade, Petrônio, é uma salada boa. Porque no sistema eleitoral novo, nós percebemos a diminuição do número de partidos. Sim. E existem partidos espalhados por aí na Paraíba. Quando é que a gente imaginou isso? Vários. Que não tem presidente, que não tem ninguém trabalhando por eles, porque não tem mais isso. E o Republicanos acabou sendo o porto seguro de vários agrupamentos políticos. O agrupamento nosso, do qual eu faço parte, do qual o deputado Wilson Santiago faz parte, em um número imenso de lideranças, do deputado Hugo Mota, do deputado presidente da Assembleia Adriano Galdino, da ex-deputada federal Edna Henrique, de deputados como o deputado Branco.
os deputados representantes do lado religioso, que já eram do Republicanos. Nós temos vários deputados na Assembleia, o deputado Bosco Carneiro, a deputada Daniele do Vale, que é uma das maiores lideranças do Vale do Mamanguape, se não a maior, na minha opinião. Temos vários deputados, são 8 deputados, meu amigo. 8 deputados estaduais. Não é fácil fazer 8. Não é fácil e a gente conseguiu. Então a gente conseguiu com a união de forças. É isso que o Republicanos conseguiu representar pra gente. Foi um porto seguro no momento em que era muito melhor ter o seu próprio partido e vários decidiram largar presidências de partido para ir para um partido que é administrado em conjunto. Por isso que ele dá tão certo. Muito bem, são 13h54, a gente tem mais 5 minutos de entrevista com o deputado Wilson Filho e eu queria fazer pelo menos 2 perguntas e vou pedir ao deputado para usar o seu poder de síntese. O senhor já foi deputado federal, conhece tudo que acontece em Brasília, seu pai, experiente Wilson Santiago, é deputado federal. O senhor acha plausível a possibilidade, de fato, do deputado Hugo Mota se tornar ministro do governo Lula, já que existe esse namoro entre o governo federal e os republicanos? Em relação a Paraíba 26, se o senhor tivesse a oportunidade de aconselhar o governador João Azevedo, o senhor dizia, governador, permaneça até o final ou saia para ser candidato ao Senado? Que há, inclusive, uma tese defendida pelo presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que João permaneça e indique Deusdedito Queiroga candidato a governador, né? Petrônio, Fábio, tem mais alguma indagação? Eu tenho só ainda sobre 26, é o que o deputado achou da declaração do deputado federal Agnaldo Ribeiro, do PP, onde afirmando que o seu partido, o PP, não cabe dois Ribeiros na chapa majoritária em 26. Se bem que Daniel é do PSD, né? É de outro partido. Mas ele falou de Ribeiros. Ele falou de Ribeiros, não falou de partido, falou de Ribeiros. O meu o senhor foi deputado federal e o senhor tinha uma bandeira muito forte que era não às drogas, certo? E ontem o STF começou o julgamento a 4-0 para a descriminalização do uso das drogas. O senhor tem alguma opinião em relação a isso? E o senhor tem 4 minutos para responder. Eita, danado, vamos lá. Eu até esqueci a primeira tua, Fábio. Eu perguntei se o senhor acha que o Hugo vai ser emplacado como ministro. Eu não me surpreenderia se ele fosse colocado como ministro. É um jovem atuante, tem a mesma idade que eu. Fomos eleitos juntos como os mais jovens da história do Brasil, que é uma marca que até hoje está lá. Os mais jovens até hoje fomos nós dois, com 31 dias de diferença de nascimento. Competente, capaz, habilidoso, representa a Paraíba. Qualquer paraibano lá eu aplaudiria e eu torceria, e se for ele, eu aplaudiria ainda mais. É líder do Republicanos nacionalmente, então está entre as opções sempre, porque o líder é assim. O deputado Aguinaldo foi ministro quando era líder do PP. Então, eu não me surpreenderia se isso acontecesse e torço para que ele possa aceitar. João 26, fica ou sai? O governador João Azevedo, independentemente da posição dele, ele terá o meu apoio. Então, se for para senador, terá o meu voto, o meu trabalho, o meu suor, minha dedicação e a minha defesa. Se decidir ficar, é uma decisão pessoal dele também. Eu não posso dar minha opinião sobre o que ele deve fazer. Eu quero deixar claro que eu o apoiarei caso ele decida assim. A opinião de Agnaldo Ribeiro sobre não cabe dois Ribeiros. Eu acho, Petrônio, o que Agnaldo falou é o que é lógico, que todo mundo já sabia, mas ele quis externar para ser redundante mesmo. Para ficar bem claro, né? Para ficar bem claro. Foi um gesto que ele quis dar para o republicano? Eu acho que não foi um gesto, não. Acho que foi claro. Ele está dizendo, olha, o PP quer construir em conjunto. E eu acho que ele acerta quando ele diz isso. O PP quer construir em conjunto. A gente já sabia que não tinha espaço para 2 Ribeiro, nunca teve, nem vai ter, não tem espaço para 2 Mota, não tem espaço para 2 Santiago, não tem espaço para 2 Azevedo, não tem espaço para 2 nada. Uma chapa majoritária fica complicado. Uma chapa majoritária não tem como. Em relação à descriminalização. Eu sou muito claro nisso, Fábio. Eu estudei muito sobre o assunto. Eu sempre, desde o início do meu mandato, da minha vida pública, eu decidi no trabalho, na defesa do enfrentamento às drogas. Eu já fui a todos os estados do Brasil com essa bandeira, falar, palestrar, dar palestras, promover debates. Eu não sou a favor de legalização de drogas, porque está muito claro que é a porta de entrada para muita coisa. Infelizmente, é costume do brasileiro beber. Então eu não posso retroagir. Não, então vamos proibir a bebida. Não tem como.
Mas o álcool e a maconha são portas de entrada totais. E não é porque o álcool é permitido que justifica a maconha ser. Existem países como a Holanda que é legal o uso da maconha. E pergunte lá, quem estuda esse tema, lá eles estão debatendo para rever. Sempre tem um debate para rever isso. Porque o problema não é ser criminalizado ou descriminalizado. O problema é que no momento que é aberto, todo mundo passa a consumir, querer no mínimo experimentar. Mas é uma droga viciante que você pode experimentar e não conseguir mais sair dela. E se você não sai mais dela, a saúde pública não tem resposta para isso. Não tem resposta. Deputado, e aí fica o problema. Obrigado pela sua presença aqui, sucesso no seu retorno e o espaço vai estar sempre aberto para o senhor. Saúde sempre. Obrigado a vocês, um abraço, fiquem com Deus e que a gente possa retornar com ainda mais energia. Muito bem. 3h59. Quer arriscar o placar, Flamengo e Olímpia? Não, quero não. Quero dizer que 19 horas no YouTube, conta a tua história hoje com o João Costa. Muito bem. 4x0, deputado. E você? 3x0. 3x0. Abraçar minha amiga Andressa Carla, assessora de imprensa do deputado Wilson Filho. Dizer pra você não desligar o seu rádio, nem mudar de sintonia. Vem muita música boa aqui na Pop, com Tarde Pop, com André Bambam. Mais informações, mais jornalismo, 18 horas com Heron Cid, Wallace Bezerra, equipe com Hora H. 19 horas tem um esporte na Pop. Amanhã, 5 da matina, tem Flávio Fernandes e Luciano Coxinha com Ronda 89. E às 6 da matina, o trio Parada Dura, Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Atenção, pagodeiros de plantão. Dia 6 de agosto vai acontecer